Transmigração progressiva. Do Livro dos Espíritos. Pergunta 196. Não podendo os espíritos melhorar-se, senão pelo sentimento das tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegar à perfeição. Seria isso? Sim, é bem isso. Eles se melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, e segundo os seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. É o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar, ou o espírito que influi sobre o corpo? E o espírito é tudo. E o corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Temos no suco da vinha uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. E não chega à pureza absoluta senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo, no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o espírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Vamos fazer um pequeno parênteses. Eu sei que às vezes as pessoas frequentam pela primeira vez, mas se houver alguma dúvida, mesmo no texto lido, vamos tentar dirimir essas dúvidas. Porque assistir uma reunião e sairmos com as mesmas dúvidas que entramos, a coisa é mais séria. Quando o Espírito diz que nós podemos progredir, se nós podemos progredir em espírito, quer dizer, depois que desencarnamos, o nosso progresso pode ter uma continuação, pode. Mas não significa que esta ascensão espiritual que a pessoa, ou esse progresso espiritual que a pessoa consiga, ele seja definitivo. É como o estudante que ao terminar, por exemplo, um curso, um determinado curso no colégio, ou em qualquer colégio, ele é obrigado depois a pô-lo em prática. Só que quando nós pomos em prática, nós não estamos mais junto daqueles professores que nos ensinaram. Assim somos nós. Quando nós encarnamos, aqueles espíritos que eram os nossos orientadores, eles no máximo, eles podem nos intuir, não podem nos proibir de fazer. Então, se eles nos disseram que nós devíamos tolerar, por exemplo, os nossos parentes, e quando nós encarnamos, nós não toleramos a nenhum deles, eles podem nos intuir, mostrando que estamos errados, mas não podem nos proibir. Então, aquilo que nós aprendemos quando desencarnados, não significa que vamos acertar depois, como desencarnados, não significa que nós vamos acertar depois de encarnados. É uma forma, é um aprendizado. Assim, o espírito ele pode aprender nesta encarnação. Ele não pode nunca voltar atrás com o que aprendeu. Ele não pode retroceder. Então, o espírito, ele progrediu. Se nós podemos voltar ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e vermos uma coisa interessante. Quando Jesus olhou para Madalena, que era uma moça que tinha assim, uma vida irregular, mas uma vida irregular, quer dizer, não procedia corretamente. Jesus não falou nada a Madalena, ele só olhou a Madalena. Veja que com isso foi de tal penetração que despertou nela a vontade de se modificar. Assim somos nós em relação à espiritualidade. Levamos às vezes uma vida difícil, criamos uma série de problemas, e o dia que o Espírito vem e nos chama a atenção, nós despertamos para a espiritualidade. Assim se deu com Jesus, com Madalena, com Maria de Cusa, com José de Arimateia. Todos eles, unicamente Jesus olhou. Veja que
com quem Jesus não convidou para o seu apostolado foram que se tornaram maior dos apóstolos. Nós vemos que Jesus, o único apóstolo que ele procurou foi a Pedro. Os outros vieram por convites, mas Pedro foi o único que Jesus foi procurar. Se nós compreendermos em que Pedro era um espírito rude, um homem de poucas letras, um homem de certas dificuldades, ele era um homem violento, por que Jesus teria que procurar um homem deste para ser seu apóstolo? Porque, naturalmente, as pessoas de boa vontade, quando são convidadas para seguir ao Cristo, dizem que não têm condições, que eles não estão à altura de tal trabalho, que eles esperam se modificar para um dia seguir ao Cristo. Mas, às vezes, uma encarnação só não dá para nós nos modificarmos. Assim fazem os espíritos as perguntas. Por que do progresso espiritual? Se nós vamos esperar desencarnarmos para melhorarmos, a coisa é muito mais difícil. Nós temos que começar a nos modificar aqui. Nós temos que procurar nos orientarmos junto dos companheiros em dificuldades aqui. Quer marido e mulher, quer pais e filhos, quer entre a parentela ou parentesco. Se não houver esta modificação, e não é aquela modificação na hora que nós fazemos a prece, porque quando nós fazemos uma prece, nós estamos envolvidos espiritualmente. É depois que passa esta ação direta dos espíritos sobre nós, é que eu quero ver se nós reagimos sinceramente com aquilo que nós prometemos. Veja que promessa não tem valor nenhum. O que vale é aquilo que nós fazemos. Porque quando desencarnarmos, quando voltarmos, só vai ter uma oportunidade. Nós vamos levar aquilo que nós fizemos, quer seja de bom ou de ruim. Os espíritos nos orientam constantemente no sentido do trabalho. E qual é o trabalho que a pessoa deva fazer? Nós falamos sempre num mundo melhor. É hábito nosso condenar a dirigentes do país, a condenar dirigentes de religiões. Mas sempre surge uma pergunta: o que fazemos nós para melhorarmos o mundo? O que estamos plantando hoje para melhorarmos o mundo de amanhã? Falamos tanto da criança. É comum a gente falar que a criança deve ser amparada, orientada e tudo. Mas qual de nós, sinceramente, faz uma prece para uma viúva para que seus filhos sejam bem encaminhados? Qual será a nossa prece de uma noite em que nós fazemos para que uma criança seja recolhida, para que não se desencaminhe? Nós não estamos condenando a ninguém, nem chamando a atenção. Unicamente tentando complementar esse texto do livro que é ser lido hoje. Não vamos condenar a ninguém. O importante é nós não sermos ótimos críticos, mas vamos tentar fazer alguma coisa para melhorarmos o mundo. Agora, para melhorarmos o mundo, nós temos que melhorar o nosso lar. Se nós não começarmos de dentro dos nossos lares a melhora, nós não conseguimos nada. Dificilmente iremos conseguir. Vamos passar para o subtítulo: Sorte das crianças após a morte. O espírito de uma criança morta, em realidade, é tão adiantado como o de um adulto? Às vezes, bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progredir. Olha, imperdoavelmente querido de uma criança. Vamos dizer, nós falamos a idade da inocência da criança. Quer dizer, vamos dizer, de 0 até 7 anos. Porque não chega à idade da razão. Porque a idade da razão, quer espiritualmente ou quer cientificamente, a pessoa já é culpada por tudo que fizer depois dos 7 anos. Porque já chegou à idade da razão, ele sabe o que é certo e o que é errado. Quando o espírito de 0 a 6 anos, a 7 anos desencarnou, não significa que ele é criança. É um espírito de um adulto posto num corpo pequeno. Então ele é obrigado a raciocinar e agir de acordo com o que possa reagir este corpo. Então ele pode ser um espírito muito inteligente, mas com certos reflexos de criança.
o que é natural pelo corpo que ele tem. Na maioria das vezes, esses espíritos que desencarnam como criança são mais adultos, talvez, do que nós, porque são espíritos mais vividos. E todos os desencarnos na prova da infância são espíritos que vêm no final de prova ou terminando um tipo de prova. Então, eles desencarnam crianças. Quer dizer, não há necessidade de chegar a ser adulto para desencarnar. É o final do prova. O espírito de uma criança pode, então, ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é bastante frequente. Não o vedes tantas vezes na Terra? O espírito da criança que morre em enterridade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Se ele não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Por que a vida se interrompe com frequência na infância? A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Veja, na maioria dos casos, ou quase na íntegra desses casos de tendo idade, quer dizer, a criança desencarna com pouca idade, a prova não é para o espírito da criança, mas sim para os pais. Ele nasce, às vezes, dentro de um lar, quando a época é mais ou menos difícil, e o desencarne nele provoca um abalo de tal ordem dentro do lar, em que os pais vão procurar a religião, quer por desespero, quer por consolo, por conforto, mas eles procuram se voltar a Deus. Então, essas crianças, geralmente, quando encarnam, já vêm com este problema para o período de vida. Ele pode, às vezes, ser um pouco mais, ele pode prolongar-se por necessidade, ele pode prolongar-se por mais 1 ou 2 anos, mas dificilmente é encurtado a vida da criança. Então, ele nasceu para desencarnar com 6 anos. Isso vem, às vezes, para auxiliar unicamente os pais, como uma família inteira. Mas isto são espíritos abnegados. São espíritos que já chegaram ao ponto de doar amor sem pedir volta. Não são, talvez, como nós, que nós queremos a retribuição do amor. Ao passo que a criança, ele já oferece o seu amor em relação aos pais, sem pedir a volta desse amor. Então, tudo que se relacionar a mortes prematuras, que até seja no ventre materno, toda morte prematura, ela vem para ajudar alguém. O espírito geralmente passa por essa prova para beneficiar alguém, geralmente os familiares. Sim. O desencarno. Bom, as situações, vamos dizer, tudo em estados normais, sem alguém provocar nada. Você sabe que o espírito, no dia da concepção, ele já tem vontade. Você calculou mais ou menos 3 meses. 3 meses, você veja, um feto tem mais ou menos 6 centímetros. Não, perdão, não chega a 6 centímetros. Vai dar mais ou menos, não chega a 5 centímetros. Mas a primeira coisa que se forma no feto, você sabe, é o coração, segundo o sistema nervoso. O espírito já tem consciência, o espírito já tem vontade. Então não significa que esta vida que foi interrompida, ele era inconsciente do que estava acontecendo. Eu vou citar um quadro, mas não se pode generalizar esse quadro. Todos os desencarnos no ventre materno, em que o espírito é expulso ao 1º, 2º, 3º e até 4º mês, geralmente são espíritos de suicida. Então eles vêm para valorizar o corpo. Eles vêm, nascem e são expulsos. E pode, numa só família, esse espírito exercitar isso 2, 3 vezes, para na 4ª reencarnação ele ter a oportunidade
possibilidade de nascer. Mas isso é valorização da prova. Não significa, porque às vezes nós chegaríamos quase que a um paradoxo. Qual é a finalidade de um nascimento de um feto? Ele chegar até o 3º mês e depois terminar isto. Quer dizer, perderia a finalidade. Ou nós teríamos, tecnicamente, a vida vegetativa. Mas acontece que, espiritualmente, após o dia da concepção, o espírito já tem vontade. Ele já provoca a vontade, a mãe principalmente. Por isso é comum a mãe, após o 2º mês ou 3º mês de gravidez, ela ter vontades estranhas a que tinha. Não gostava de certas comidas e começa a querer aceitar. Mas isso em relação à criança. Não, prova para o espírito. O Natimoto, para só ter uma ideia, ele pode se processar até, porque a senhora sabe que pode uma criança nascer até esta trompa. Ele pode ter uma geração fora do útero. Isso até pela vontade dos pais. Quer dizer, a mãe, pelo desejo, a vontade de ter um filho, pode gerar isso pela vontade. Isso não é muito forte, né? Provocado, numa outra encarnação, ela não pode sofrer aborto assim. Não, porque geralmente quem provoca se arrepende. E nesta mesma encarnação, ela pode receber aquele espírito que foi expulso. Ela pode ficar, às vezes, vamos assim, como o drama de consciência, achar que fez uma coisa errada. Mas Deus, como é bom, lhe oferece a oportunidade nesta mesma encarnação para se ressarcir do erro. Então, não significa que, às vezes, uma incidência assim venha a ser contínua. Vamos dizer, em casos comuns, entre uma encarnação, entre o desencarne e o encarne, relaciona-se 150 anos. Pode ser. Não. Não, pode ser muito menos. Pode ser muito menos. Nós estamos falando em casos naturais. Sim. Agora, esse filho poderia ir dessa mesma? Bom, não, mas nós explicamos exatamente isso. Se ela provocou, ela pode ter provocado. Não. O senhor confundiu. Nós estamos falando em nascer novamente. Quer dizer, eu vivo, vamos dizer, 60 anos, desencarno, entre o processo de nascer. Nós calculamos mais ou menos que a pessoa viva no lado espiritual mais uns 50 anos. Então, veja, 50 anos com mais um nascimento, ele sempre dá uma média entre um espaço e outro, porque aí, veja, a pessoa desencarnou, ficou 50 anos do lado de lá. Então, ele faz um programa de nascer. Para nascer, ele tem que aguardar que os pais façam o programa e aquela coisa toda. Nisso, nós temos 100 anos. Por exemplo, uma avó provocando criança, até de outros pais, depois de ser Bom, se o programa é para ser filho, não. Se o programa é para ser filho, não. Note bem. Porque uma mãe ou um pai pode expulsar este filho mentalmente. Eles fulminam ele com vibrações negativas. Agora, no caso normal, para expulsar esta criança, ela pode renascer novamente por essa vida. O arrependimento dos pais, não deviam ter feito aquilo, se arrependem. Naturalmente, e é dado nova oportunidade com aquele mesmo espírito. Então, propriamente, não houve um erro, aquilo que querem crassamente a pessoa, às vezes, achar que a pessoa cometeu um erro, mas ele foi ressarcido nesta encarnação mesmo. Seu José, e se esse espírito for voltado a reencarnar, por exemplo, no outro caminho, esse comporta essa mãe voltando? Não. Se o programa veja, a coisa espiritualmente não é assim, saltar de um lado para o outro. Não. Se o programa é com aquela mãe, vai ser com aquela mãe. Porque senão nós não aceitaríamos a tese de pais leprosos terem filhos e o filho nascer só. Quer dizer, haveria muito mais facilidade no sentido ao contrário. Agora, quando pode perfeitamente assim, o espírito ele encarnou com os pais, mas não agiu corretamente junto desses pais.
Ele poderá vir noutra encarnação, nascer por outra mãe e ser recolhido como filho adotivo. Por isso que adotivo é uma força de expressão. Geralmente, aqueles que dizem que recolhe filho que adotou, não tem nada disso. Ele está recolhendo um filho natural de outras épocas. Não existe a distância. É por isso que a afeição dos pais junto de filhos adotivos, às vezes chega a ser maior do que dos próprios filhos consanguíneos. Esse é o caso comum das crianças. Agora, na espiritualidade não se dá salto. Quer dizer, um espírito, ele tem que nascer, e note bem, quando ele tem que nascer, se é um programa que foi estabelecido, se houve erros muito antigos, então ele nasce de todos os erros. Aí vem um processo muito mais difícil. Tem um livro que futuramente nós vamos enquadrar neste assunto para verem a resposta que tem nesse sentido. Seu José, desculpa. O senhor falou que quando há o desencarne de uma criança, geralmente para levar os pais para a religião. Geralmente não digo ou para a religião, ou despertar Para Deus. E quando acontece o contrário? Assim, a família religiosa, eu tenho conhecimento de uma colega nossa, ela é até espírita, seguidora de Bezerra de Menezes, tudo, e ela perdeu o filhinho com 3 anos. E quando o filhinho morreu, ela se desesperou de uma tal maneira que ela se afastou completamente de tudo. Ela não tinha religião. Então, Pensava que tinha religião. porque ela até enfrentou um problema que ela não queria falar para a sogra, porque ela tinha problema cardíaco. E quando ela chegou para visitar a sogra falou, não precisa você me falar que eu sei que o menino Você morreu. quer ver? Vamos então enquadrar isso no plano comum do espiritismo. Se ela veio para receber este filho, esse filho desencarnar aos 3 anos. Se ela se afastou, ela conhecia esse programa, porque ela, quando encarnou, antes de encarnar, ela teve que aceitar este programa, porque senão não ia se cumprir. Então, a única coisa que esse espírito que desencarnou nessa terra-idade acontece, ele lamenta o que ele tentou fazer e não conseguiu. Ele não se decepciona, porque ele cumpriu com a obrigação dele. Agora, aquilo que nós fizemos de errado, a coisa fica mais séria. Quer dizer que aí a prova é dos pais, né? Sempre para os pais, porque a criança aí não passa por fase difícil. Essas crianças, esses espíritos que desencarnam, imediatamente são recolhidos para a colônia espiritual e não há o processo de umbral. É uma passagem quase que direta. Daí os pais que vão responder pelas consequências deles não terem... E eles criaram. Porque todo o programa espiritual, a pessoa antes de nascer, ele precisa aceitar o programa que foi feito. Marido, mulher e filhos. Se não aceitar o programa, não pode haver de maneira nenhuma. Tem que haver uma aceitação. Nós falamos isso nos casos naturais, porque há as provas compulsórias. Quer dizer, quando o espírito tem que nascer de qualquer maneira. Quando ele tem que nascer, então ele pode nascer até num corpo defeituoso para que ele facilite este encargo. Agora, quando o espírito não aceita, então não pode haver. Por isso que nós temos espíritos que não reencarnam há milhares de anos, porque eles não aceitam a prova porque tem que passar. Agora, note bem, todo o programa espiritual ele tem que ser aceito antes do espírito pensar em encarnar. E o caso do aborto A lei é humana. Certo. há uma necessidade a necessidade da Itália, onde houve emanação de gases, mulheres grávidas permitidas abortar para evitar que as crianças nascem sem defeituosas. Bom, a suposição deles que elas nascem sem defeituosas. Vamos dizer, aí no prazo. Não se concorda de forma nenhuma em que possa a pessoa admitir que uma criança vai nascer defeituosa. Ela pode nascer perfeita. Se ela tiver o problema de ser defeituosa, quando chegar aos 5, 6, 8 anos, ela vai estar defeituosa. Então, não pode haver essa antecipação. Não, veja, se isso... Mas, exemplo, aí pode haver uma... Porque é possível que
que haja uma influência de um agente estranho, mas que esteja programada não para aquele determinados indivíduos, mas dentro do plano global da criação. Por exemplo, a bomba atômica estava no programa, vamos dizer, no programa do arquiteto geral, para dizer assim, certo? De Deus. Também os desencarnes coletivos estão no programa. Veja, você está falando. Também. Não, mas não podemos entroncar. Desencargos coletivos, eu concordo com você. Bom, mas eu estou Agora, falando não desencarne aceito. coletivo a título de exemplo, Não, eu paralelo. não aceito, por exemplo. Você veja, nós sabemos que quando o espírito tem que nascer com defeitos físicos ou retardamentos mentais, ele nasce perfeito. Por exemplo, Para que os pais criem amizade, criem amor à criança, e depois ele entra no processo da prova. Aí eles não internam a criança. Tinha que acontecer isso com 2 filhos. Quando eles foram entrando na adolescência, eles foram ficando doentes. E o médico mesmo viu que doença que foi, certo? Foram ficando cada vez mais debilitados, uns ficam retardados. E o mais interessante é que depois de encarnar, certo? Então, nunca se viu. Mas o processo de retardamento, é isso que eu digo. No caso aí, no caso desse processo que houve no Itália, há mais um receio que está havendo. Há mais um receio. Agora, dentro da espiritualidade, Deus não condena a ninguém, só que nos dá a razão. A pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Se vê cada caso. Então, veja bem uma coisa. Eu admito este ponto de vista. Se você vai a um leprosário e você vê crianças que nascem de pais leprosos, com morfeia, e não há contaminação. Então pergunta-se, que processo Deus usa para isentar esta criança? Não, mas é possível, Zé, assim, haver, no caso da Itália, Se você perguntasse minha opinião, não, lógico, se me perguntasse, na minha opinião particular, seria outra coisa. Agora, dentro da parte espiritual, a resposta seria esta. O que você está dizendo, Robela, é um caso comum, todo mundo sabe disso. Quantas pessoas suas conhecidas que tiveram Robela não criança fica defeituosa? Sabe que quase todas as pessoas me dizem isso, mas ninguém aponta que fica nascido defeituosa. Já vi mulher que rubéola, que descobre que tem a rubéola naquele prazo, ela aborta. Não abortou e tem o tempo normal. Tudo, se a criança tiver que nascer perfeita, você pode ser que ela nasce perfeita. Se o processo dela ter que nascer defeituosa, ela vai nascer defeituosa. Por nós é que não podemos fazer esta pré-análise, porque senão eu vou discordar de tudo que se faz. Você veja, nos Estados Unidos gasta-se com uma criança só, o que eles chamam de bolha. É uma criança posta num tipo de um Pepsi Glass, onde ela vive e não pode sair dali. É calculado que uma criança daquela daria para matar a fome, isso não é cálculo que nós estamos dando, eles deram, daria para matar a fome pelo menos umas 20 mil crianças na Índia. Então eu pergunto, está certo esses homens que estão fazendo a bolha? Certo? Porque estão tentando... Exatamente. Então, nós não podemos nunca denegar o sentido de querer salvar alguém. Como é que uma pessoa tenta salvar uma criança dessa, que não sabe se vai aturar mais 5 anos ou mais 3 anos, e uma que por antecipação ele quer tirar fora? Bom, então, Josézinho, no caso aí, a mãe aborta. Logo depois ela vem a ficar grávida, sem problema nenhum, sem rubéola. O mesmo espírito pode encarnar. O mesmo espírito. Se aquilo foi provocado, que não deveria ser, esse mesmo espírito reencarna. Mas ela fica com aquela dívida anterior não daquele fica. aborto? Não fica. Não, porque ela ficaria se ela não aceitasse mais nada. O único caso que Aí acho seria que totalmente diferente. não prejudica é quando para salvar a vida da mãe, daí o aborto. Não, mas isso é outra coisa. Hoje, a própria lei não pergunta. Antigamente, quando havia um processo que
poderia haver dificuldade na saúde da mãe, ou, por exemplo, a mãe perder a vida, perguntava se era a criança ou era protegida. Hoje a lei não permite mais. Hoje eles sacrificam imediatamente a criança. Quer dizer, esse é o caso normal. Agora, o que não pode, por antecipação, tentar se fazer isso. Porque, veja, no Brasil nós temos um número enorme de crianças retardadas. Agora, pergunta-se, serão todas brasileiras? Vocês vejam que a talidomida, eu vou só dar uma explicação rápida para encerrar, para não ficar tão longo. Nesta última guerra, não estamos aqui tocando no assunto político, eu quero só concluir o que foi explicado sobre isso. No período da guerra, havia uns cidadãos judeus que foram aprisionados e, por qualquer razão, os soldados alemães criaram uma série de problemas junto daquelas pessoas. Muito bem. Teria que haver uma prova coletiva, porque eles fizeram em conjunto. Então, teria que haver uma prova coletiva. Apareceu a talidomida. A talidomida, ela veio em benefício desses espíritos. Então, foram espíritos que nasceram com defeitos. Mas nós eles tinham alguma coisa em favor deles, porque eram soldados. Nós sabemos que o soldado, para conseguir alguma coisa, ele está sempre dopado. Eles usam remédios, uma série de coisas, eles não fariam uma série de coisas. Então, o peso culpa é a metade que seria da nossa consciência em tempo de paz. Então, apareceu a talidomida. Essas crianças nasceram uma sem orelha, outra sem braço, aquela série de coisas. Mas terminou o número daqueles espíritos que deveriam encarnar desta maneira, descobriram que o remédio criado esse processo de foi retirado. Não pode mais ser usado. Então ele veio unicamente para se processar uma prova junto desses espíritos. E como os soldados não tinham uma culpa na íntegra, este próprio laboratório alemão, ele já concedeu no mundo todo a quase 1000 crianças uma pensão para o resto da vida.